Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Neila Vereinchuk e hoje eu quero dividir contigo aqui um pouquinho mais sobre a minha história. Sabe, eu sempre fui desde criança uma pessoa aficionada por compreender o que havia além desta vida cotidiana, além do conhecimento que eu obtinha na escola, além dos valores que eu recebia no leito familiar, por que aqueles valores existiam, como eles eram formados e que papel exatamente eles iam desempenhar na minha vida. E eu fui crescendo então, e por conta dessa minha curiosidade inata, eu li diversos livros de diversas doutrinas religiosas. A religião sempre foi algo que me chamou muita atenção, porque é baseada na fé e é baseada em dogmas, ou você pode ou você não pode fazer isto, ou você... Existem algumas regras, né? Toda religião existe assim um meio de como fazer para manter a fé, por exemplo, ou como fazer para ser uma boa pessoa. Existem ali no meio algumas regrinhas. Então eu li diversos livros a respeito de diversas religiões, né? Busquei muitas informações e na hora de escolher uma profissão, uma faculdade, eu nunca pensei em fazer algo como filosofia ou história, porque eu pensei que era muito, para mim, muito monótono. Eu queria algo que fosse mais dinâmico, que existisse um leque maior de atuação e que trabalhasse essa curiosidade que eu sempre tive em mim de entender o porquê das coisas, principalmente das coisas que não são palpáveis, do porquê do pensamento humano, de como ele acontece, enfim. Né? Então eu resolvi unir o útil ao agradável, eu escolhi turismo. Então minha graduação inicial é turismo, não somente porque eu gostava de viajar e gostaria de trabalhar na área, mas também porque o turismo em si, ele ensina a observar e estuda também a motivação que faz com que as pessoas viajem. As pessoas viajam por diversos motivos, e quais são esses motivos? Né? O turismo ele estuda muito e desenvolve muitas pesquisas em torno disso. Então eu fiz turismo e atuei na área por alguns anos, na área de hotelaria, com gestão de equipes. Né? Eu sempre tive um certo jeito, um certo manejo na liderança de equipes. Então eu já entrei com a graduação e juntamente com as minhas competências que eu já havia desenvolvido na atuação de liderança de equipe. Mas chegou um determinado momento que aquilo não me fazia, não é que aquilo não estava me fazendo bem. Eu estava num emprego que eu sempre quis, numa área que eu escolhi, ganhava relativamente bem, exercia o papel que eu gostaria de exercer, que é liderança, né? Todo mundo prefere a liderança por ganhar mais, enfim, por inúmeros outros motivos. Mas chegou um momento que havia algo que não estava me fazendo bem, que aquilo não me completava mais.
Então eu cheguei num estágio da minha vida onde eu tinha um emprego dos sonhos. Na vida financeira ia muito bem, obrigada, porque eu recebia bem. Na minha vida amorosa eu tinha do lado alguém com quem eu também me dava bem. Nós éramos muito parceiros, foi uma relação muito feliz enquanto durou. Eu tinha meus amigos com quem eu sempre pude contar. Eu tinha uma família que ela nunca foi assim extremamente bem estruturada, digamos assim, mas ela sempre foi com um apoio muito sólido, com os valores, ensinamentos muito sólidos, muito... enfim, mesmo não tendo estrutura de pai, mãe presente, sempre fomos só eu e minha mãe precisava trabalhar sempre fora, então eu ficava muito tempo com a minha avó. O meu avô, que foi quem me ajudou na minha criação, também trabalhava fora, passava meses viajando, trabalhando. Então a estrutura familiar, fisicamente, digamos assim, nunca foi uma estrutura da modelagem perfeita, né, dita pela sociedade. Mas eu sempre tive muitos ensinamentos, muitos valores, muito... Ela sempre supriu tudo o que eu precisava, mesmo não tendo a presença de um pai, mesmo que aquele que eu tinha como pai, que seria o meu avô, não estava presente. Eu sempre tive muito apoio, né, de todos os lados, assim, nunca me faltou nada. Então, naquele determinado momento onde eu deveria estar plena, inclusive foi muito engraçado porque eu me dei conta que eu não me sentia plena, porque tenho uma amiga muito querida que um dia eu cheguei para ela e eu chorava muito, abrindo tudo que eu estava sentindo para ela, e ela me olhou e disse assim: Neila, tu é uma pessoa plena, tu tem tudo na tua vida, tu tem um emprego bom, um cargo bom, tu tem uma pessoa do teu lado que te faz bem, tu tem uma família que te apoia, tu tem a tua casa, tu tem... O que mais te falta para ser feliz? E eu simplesmente respondi: eu ainda não sei, tem algo aqui dentro, algum vazio aqui dentro que falta ser preenchido. Né? Então, foi então que ela me disse: tu é uma pessoa plena. E eu fiquei refletindo aquilo, como eu sempre tive esse costume de refletir, né? Mesmo que intuitivamente, quando a pessoa me fala algo, ou me critica, ou me dá alguma sugestão, é difícil eu ir contra aquela ideia logo de cara. Eu sempre paro, reflito, né, digiro e fico ali pensando sobre aquilo que ela me falou. Então, eu cheguei à conclusão de que eu não era plena. Naquele momento eu pensei que fosse por causa do trabalho, porque era um trabalho muito puxado, muito exaustivo, demandava tempo da minha vida. Eu já não tinha mais tempo disponível para descansar o suficiente, para aproveitar a vida o suficiente, para ter um momento com a minha família, para ter um momento com os meus amigos. E também, mesmo que eu tivesse tempo, de vez em quando, o tempo é muito relativo, né? A gente joga daqui, joga dali, a gente consegue um tempinho.
Mas nestes momentos, quando eu fazia esse jogo de cintura para sobrar algum tempo para fazer algo que eu tivesse interesse, eu não tinha condições, nem física, nem emocional, nem mental, condições nenhuma. Mas eu ia, eu vivia no piloto automático. Então, por mais que a minha vida desse sintomas de uma vida plena, eu não me sentia plena. Eu não conseguia estar por inteiro em qualquer momento que fosse. Seja ele feliz ou seja ele triste, eu não estava ali, eu nunca estava com a cabeça ali, o meu emocional nunca estava ali. Então, isso vai dando uma bola, vai virando uma bola de neve, porque existem emoções, existem sentimentos que quando você passa a senti-los, passa por uma vivência emocional, tu precisa dar uma atenção e olhar para aquilo e digerir aquela emoção. E eu não estava fazendo isso, eu simplesmente ia vivendo conforme a demanda me exigia. Então, o que eu fiz? Ora, o que toda nerd curiosa faria. Fui em busca de mais conhecimento. Na tentativa de suprir, então, né, aquele sentimento de vazio que existia em mim. Então eu me especializei na gestão estratégica de pessoas e me especializei em coaching. Então ali eu vi que essas ciências, esses ensinamentos que a gente aprende, é lógico, a gente vai para se tornar especialista ou uma outra graduação, um outro curso qualquer, a gente vai na tentativa de fazer para os outros. Em troca de uma remuneração, sim ou não, tanto faz, mas o olhar é muito mais voltado para o fora, para o exterior. Mas eu fiz e me ajudou muito a compreender muitas coisas, mas ainda assim não preencheu aquele vazio. Foi quando essa vida dita plena ou perfeita começou a desmoronar. Eu comecei a sentir somatizações. Eu já tinha uma ansiedade que estava fora do normal. Cheguei a passar muito mal, de ter... O médico não identificou, não diagnosticou como uma síndrome do pânico, como uma crise de pânico. Ele, claro, ele buscou ali alternativas físicas e achou uma alternativa física. Mas, com o passar do tempo, muito depois, eu fui entender que essas dores físicas, essas minhas queixas, até mesmo essa suposta crise de pânico, foi tida por outros fatores que depois mais além a gente fala sobre isso. Mas ali começou a degringolar, sabe? Eu me separei daquela pessoa que eu tinha. Foi uma separação decepcionante, porque eu depositava naquela pessoa uma vida, né? Eu achava que era a pessoa ideal para ter uma família, para construir um lar, mas não deu certo. Então foi decepcionante.
perdi o meu emprego. Este sim, quando eu perdi o meu cargo de liderança de equipe na hotelaria, eu já estava na busca do autoconhecimento. Um autoconhecimento integral e bem afinco, bem participativo no meu dia a dia. Então aquilo soou para mim assim, não como um sinal, mas foi algo como engraçado. Eu senti alegria por me desvencilhar daquilo, porque eu tinha tantas coisas na minha mente que eu gostaria de fazer e que com aquele serviço, com aquele trabalho eu não estava conseguindo. Eu não tinha condições físicas, nem de tempo, nem de cabeça, nem de emocional. Aquilo estava me sugando todas as minhas energias. E eu não sabia como fazer diferente, como mudar isso. Então eu cheguei a cogitar pedir para sair. Então quando veio essa notícia, veio assim como um alento, também como um sinal de que eu estava então no caminho certo. Eu comecei a trabalhar o autoconhecimento, então neste momento que foi decaindo aquela ideia de vida plena, vida perfeita que eu tinha. Mesmo que aqui dentro já estava tudo decadente, entende? Então eu precisei da decadência, digamos assim, física, né? Perder um companheiro, né? Se separar do companheiro amoroso, perder um emprego, perder uma renda fixa, para que aqui dentro pudesse renascer, que eu pudesse reconstruir, porque só assim foi que eu busquei ajuda. E eu busquei ajuda, então, com uma escola que desenvolve o autoconhecimento a partir de si mesmo. Ela não utiliza ensinos de psicologia, por exemplo. Ela não ensina meditação, ela não ensina PNL. Ela é muito mais baseada, talvez, mais pro lado da neurociência, né? Ela é mais tida, vista, e inclusive todas as técnicas de autoconhecimento foram desenvolvidas para serem uma ciência, né? E aquilo começou a fazer muito sentido para mim, porque todos os livros de autoajuda e de autoconhecimento que eu conhecia, eu já tinha lido. E aquilo, quando eu lia, aquilo me fazia refletir, me dava uma certa motivação, porque agora eu vou viver, porque agora eu vou fazer acontecer. E no dia seguinte eu não conseguia fazer acontecer. No dia seguinte eu voltava a pensar da mesma maneira de antes de ler o livro. E nessa escola eu aprendi técnicas que me ajudam a identificar a forma de pensamento, a identificar a maneira como se sente as emoções, a identificar em si como um todo tudo aquilo que compõe, né, a partir de 4 premissas, 4 maneiras de manifestação que a gente possui, que seria o mental, o emocional, o físico e o energético. Aí então eu comecei a me desenvolver e tratar estes sentimentos que eu por muito tempo eu deixei acumular, muitos sentimentos guardados de rancor, de raiva,
de me sentir vítima daquela situação, de me sentir burra porque eu tinha uma vida plena e deixei com que esta vida se despedaçasse, se desmoronasse, se acabasse. Eu tive que recomeçar do zero, né? E dentro dessa visão de autoconhecimento de uma maneira integral, eu vi que eu não estava recomeçando do zero, que eu tinha muitas possibilidades de atuação, de novos empregos, novas possibilidades de pensar de uma maneira diferente, de sentir de uma maneira diferente, de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa diferente. Então, eu não precisava me reinventar. Eu descobri que essas potencialidades eu já tinha, que todas as respostas para as minhas dúvidas, para as minhas queixas, para as minhas dores, eu tinha. Eu apenas não sabia olhar para elas. Foi então que eu aprendi a olhar e aprendi a desenvolver e aprendi a tratar. Por que um autoconhecimento? Por que se chama autoconhecimento? Essas técnicas que me auxiliaram a ser mais lúcida de mim, mais lúcida de como eu sou, do que eu tenho e no que eu posso ser, me transformar. Se chama autoconhecimento porque é o conhecimento de si mesmo, sem utilizar ferramentas externas. É claro que você sempre precisa de um direcionamento de alguém ou de alguma instrução para se adentrar neste mundo de autoconhecimento. Mas é onde você experimenta por si mesmo e tira as suas próprias conclusões. Ninguém vai te colocar numa caixinha, te enquadrar como, que nem foi o meu caso, por exemplo, uma crise de ansiedade. Ah, você está sentindo tais dores porque você tem uma crise de ansiedade, porque não foi detectado nada, é uma crise de ansiedade. Não necessariamente. A crise de ansiedade ela é envolta, a ansiedade em si ela é envolta por um monte de tabus. Importa saber o porquê que essa ansiedade existe. Saber desenvolver competências para combatê-la, para evitá-la, para compreendê-la, para saber melhor lidar com ela. E da mesma forma como nós nos manifestamos por ações, por reações, através de palavras, de sentimentos, nós também somos dotados de raciocínio lógico, de pensamento. Você já notou o quanto nossos pensamentos influenciam no nosso dia a dia? Ah, Neila, mas o pensamento é algo que não se domina. Domina, sim. Você já notou que existe um padrão de como reagir às emoções? Cada pessoa tem o seu padrão. Você já notou que você reage da mesma forma em situações semelhantes? E por que você reage dessa forma? Da mesma maneira, a energia também nos influencia. Nós somos dotados de energia. Existe energia em tudo. Porém, a energia não recebe a devida importância.
que ela deveria receber. Ela não é olhada, ela é vista como um assunto cheio de tabus e crenças, ou ligadas a dogmas, ou ligadas a algumas religiões. Mas não precisa ser assim. A energia, ela existe em tudo e em todos. Cada um de nós possui a sua própria energia. Energia esta que influencia na nossa maneira de pensar, no nosso comportamento, nas nossas ações, nas formas de nos relacionarmos com os outros, influencia na nossa produtividade diária, influencia numa série de coisas. Porque também somos dotados de energia. E normalmente o autoconhecimento, da maneira como ele é conhecido atualmente, dificilmente aborda a parte energética. Quando aborda a parte energética, por vezes não aborda o lado emocional. Quando aborda o lado emocional, não aborda a parte física. Por vezes, o autoconhecimento é abordado de uma forma física, mas não é abordado a maneira de pensar daquela pessoa. Então, eu não vejo hoje, com a transformação que eu tive na minha vida, com esse autoconhecimento de uma maneira integral, eu não vejo como desvencilhar uma coisa da outra. Vamos pegar um exemplo aqui bem hipotético, uma situação bem comum de acontecer. A pessoa quer emagrecer. Então o que ela faz? Ela vai na academia. Ok, o corpo físico, ele vai reagir àquele exercício físico de todo dia. Ele vai reagir. Porque é próprio, isso é característica do corpo humano. Mas se a pessoa não se conscientizar que para emagrecer, que é o objetivo principal, ela precisa deixar de comer certas coisas, o organismo vai estar reagindo, o organismo vai estar queimando calorias, vai tonificar os músculos, enfim, mas a pessoa vai estar injetando calorias, injetando gordura saturada, injetando açúcar, pela falta de conscientização de que isso, além de fazer mal para a saúde física dela como um todo, isso vai contra o objetivo dela de emagrecer. Então ela precisa também dessa conscientização. Hoje em dia eu conheço muitos profissionais da área de educação física que trabalham justamente dessa forma, aliando a mentalidade, né, da pessoa que deseja emagrecer juntamente com a condição física. Mas vamos continuar no mesmo exemplo. Se esta pessoa não mudar a forma de pensar, de entender aquele objetivo e de entender como chegar naquele objetivo de emagrecer de uma maneira saudável, ou se ela não modificar e realmente adotar hábitos saudáveis no seu dia a dia, ou se ela não trabalhar junto a energia, né, os pensamentos, de nada adianta eu ir lá fazer uma dieta, contratar um profissional da área de educação física, fazer as aulas tudo direitinho, emagrecer, e depois de um certo período, agora eu tô bem, tô me achando bonita, beleza. Não dou 3 meses para aquela gordura toda voltar.
Se a pessoa não adotar hábitos saudáveis, se ela não modificar a mentalidade, a maneira de pensar dela, se ela não tiver bem definido quais são os limites dela, se ela para se manter naquele objetivo, naquela conquista. E energeticamente também, porque no primeiro tropeço ela vai cair. Se ela não tiver um padrão energético bom, vai influenciar nas emoções. No momento que ela sofrer qualquer emoção um pouco mais forte, mais pesada, ela vai cair nos velhos hábitos novamente e vai voltar a comer, né, de maneira desordenada, vai comer coisa que não deve, enfim. Então esse é um exemplo bem corriqueiro, assim, entende? É bem comum de acontecer. Existem pessoas que conseguem se manter sem ter este conhecimento, autoconhecimento de uma maneira integral? Consegue. Consegue. Mas não consegue manter uma vida toda. É como você mudar a sua forma de agir frente ao seu chefe para poder agradá-lo. Vai chegar um momento que ele vai pegar um tropeço seu ou vai te ver na rua de uma maneira que ele nem imaginava, totalmente diferente do que você é no trabalho. Um exemplo. Por isso, eu chamo isso de um autoconhecimento integral. Pois a partir do momento que você conhece e compreende a sua maneira de pensar, a sua maneira de lidar com as emoções e como você entende suas emoções e os seus sentimentos. A partir do momento que você compreende o seu físico, seu corpo biológico como um todo, orgânico, a entender quais são os sinais que ele te dá, a entender a língua que ele fala e também conhecer o seu padrão energético e a influência que ele tem na sua vida. Tudo isso, essas 4 áreas, se você conhece elas bem em si mesmo, você consegue identificar quais são os seus pontos fortes em cada uma delas e você também consegue identificar quais são os pontos que precisam de melhoria, aonde exatamente naquele pequeno detalhe que precisa de uma pitadinha de motivação, uma pitadinha de fraternismo, sabe? E olhar para si de uma maneira carinhosa, atenciosa, fraterna. Tudo isso, ao aprender tudo isso, você acaba, como efeito colateral, desenvolvendo o amor próprio, desenvolvendo relações mais sinceras, reais, profundas. Você acaba desenvolvendo inclusive uma relação consigo mesmo mais real e mais profunda, mais intensa, mais cuidadosa ao mesmo tempo. Você passa a se sentir capaz de sair da estagnação, de sair de algo que não está legal. Talvez seja uma área profissional, um emprego ou de uma relação abusiva, onde você se sente dependente daquilo, como se você não conseguisse viver sem aquilo, ou não saberia como se desvencilhar. Também nisso o autoconhecimento integral te ajuda. Te ajuda a se sentir capaz de tentar algo novo, você consegue visualizar com clareza quais são as suas potencialidades e o que você pode fazer com elas. Então, se tudo isso não resulta
numa vida plena, onde o significado hoje em dia está sim um pouco deturpado devido às redes sociais, onde todo mundo está sempre sorrindo, em carrões, em roupas luxuosas, enfim, nos dá a impressão de que isso é uma vida plena, mas isso não é, isso não existe. Ninguém é feliz o tempo inteiro, a vida inteira. Porque como eu já falei diversas vezes aqui nos meus conteúdos e já é sabido, isso já é mais que comprovado, você é um ser humano, você sabe que você é dotado de sentimentos, de pensamentos, de emoções e que está disposto, está vulnerável a isso. Então nem sempre vai ser só emoções boas, nem sempre serão só somente sentimentos bons, nem sempre serão apenas pensamentos positivos, pensamentos que te fazem bem. Então saber lidar com o antagonismo disso, saber lidar também com os pensamentos autodestrutivos, saber lidar com as emoções pesadas, saber lidar com aquele pensamento que te deixa se sentindo incapaz, se sentindo menos, se sentindo para baixo, que traz tristeza. Saber lidar com esses dois antagônicos, isso é ter uma vida plena. É ter o equilíbrio entre os dois. Se pudermos citar de uma maneira mais simples, mais fácil de entender, todos nós temos o bem e o mal dentro de nós mesmos. Basta olhar as nossas preferências. Basta olhar os nossos julgamentos. Bem ou mal são pontos de vista, ao meu ver, tá? Isso ao meu ver. Mas são dois lados antagônicos. É isso que mais representa para mim dois lados antagônicos, entre, por exemplo, um pensamento que te motiva e um pensamento destrutivo. São dois antagônicos. Um sentimento que te faça te sentir triste, para baixo, diminuído. E um sentimento que te causa momentos de alegria, momentos de boa convivência com as pessoas que estão contigo. Então, sim, ser uma pessoa plena pode-se dizer que é uma pessoa que busca o equilíbrio, sem que este equilíbrio cause danos para si mesmo e também, claro, para os demais. Esta busca pelo equilíbrio, pela plenitude, também não acontece do dia para a noite. Por vezes é trabalho para uma vida inteira. Eu, até hoje, eu me sinto plena, eu sou uma pessoa plena. Nem por isso eu deixei de desejar algo, de comprar algo novo, de conquistar outras fronteiras. Não é isso, tem muito mais a ver com uma atitude da pessoa, em como ela se vê para conquistar aquilo que ela deseja. Da mesma forma, ser pleno não é ter uma vida sem problemas. Problemas financeiros, problemas de saúde, problemas físicos, problemas emocionais. Não é isso, não é isso. O que pintam por aí. O que pintam por aí é justamente essa maneira utópica de vida plena. Pensando em tudo isso, pensando nessa maneira que eu desenvolvi esta atitude plena de ser uma pessoa plena,
foi que eu resolvi então compartilhar aqui com vocês esta plenitude. Eu comecei esse projeto, na verdade, trabalhando com o sofrimento emocional. Eu também trabalharia o autoconhecimento integral voltado para o sofrimento emocional. Mas aí então eu entendi, assim, fazendo uma análise de todo esse meu projeto, que eu estava restringindo o número de pessoas que eu poderia ajudar. Porque o autoconhecimento integral, ele não abrange e não ajuda somente as pessoas que sofrem emocionalmente, ele não ajuda apenas a lidar com as suas próprias emoções e sentimentos. Ela ajuda também um amplo leque da vida da pessoa que ela vai passar a se sentir pleno. Então, gratidão se você me deu a honra de te auxiliar nessa jornada em busca de ser uma pessoa plena. E por que eu falo ser uma pessoa plena e não ter uma vida plena? Lembra da minha história lá atrás? Eu tinha uma vida supostamente plena, mas eu não me sentia plena. Então, o ser pleno, se tornar uma pessoa plena, eu poder dizer eu sou pleno, quer dizer eu sou inteiro, eu sou total. E não tem como você dizer que você está inteiro, que você está total no momento presente se você não se conhece o suficiente para comprovar que você realmente está no momento presente, para comprovar que você realmente é capaz de tentar algo novo, de conseguir os resultados que você deseja. Então fica aqui o meu convite. Agradeço novamente por estar comigo, por me dar a honra de te ajudar nessa sua busca. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que estas informações, para que esse convite se estenda a cada vez um número maior de pessoas. Faça comentários neste vídeo, conta pra mim o que você achou, se você gostou, me dê a sua opinião, compartilhe comigo a sua história, compartilhe comigo por que você deseja se sentir uma pessoa plena ou ser uma pessoa plena, o que falta na sua vida para que ela seja plena por completo, não somente a vida plena, mas você ser uma pessoa plena. Por enquanto, te agradeço de coração a sua companhia até aqui. Abraço fraterno, beijo e até o próximo vídeo.